A paz do Senhor, queridos. Estamos de volta com o seu mais novo canal de EBD do YouTube, EBD Fácil e Motivadora. E neste trimestre que se iniciou agora em 2020, estamos estudando a raça humana, origem, queda e redenção. E no comentário bíblico de hoje nós vamos comentar de alguns subsídios para os irmãos da nossa terceira aula, nossa terceira lição, que é a natureza do ser humano, que será ministrada no dia 19 de janeiro de 2020 em todas as escolas bíblicas do Brasil. E o nosso textuário se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, assim nos diz o texto bíblico. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso textuário. A nossa verdade prática nos diz: nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 1, dos versículos 26 ao 28 e Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Assim nos diz a leitura bíblica em classe. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olá, queridos, estamos iniciando neste dia mais um subsídio para a nossa terceira lição deste trimestre, que iremos falar a natureza do ser humano. O autor da lição dividiu a lição em 4 tópicos, e o primeiro tópico ele fala da complexidade do ser humano. E dentro desse tópico ele dividiu em 3 subtópicos. O primeiro que fala da natureza de Deus, o segundo a natureza dos anjos e o terceiro a natureza dos homens. Então entramos no primeiro subtópico deste primeiro ponto, que fala a natureza de Deus. Qual a natureza de Deus? O interessante é que a Bíblia responde a própria Bíblia. Jesus, sendo ele mesmo inexplicável, assim definiu o Pai. Deus é Espírito, conforme está lá em João, capítulo 4, versículo 24. E quando vamos reler os escritos de João, veremos que esse teólogo, que João é considerado o teólogo das afeições cristãs, define o Pai Celeste de uma forma transcendente à poesia. Ele simplesmente escreve: Deus é amor. Se é possível encontrar uma definição de Deus, como explicar a sua natureza? Porque lá está definindo Deus. Deus é amor. Deus é espírito. Já que se eu consigo fazer uma definição de Deus, como eu vou explicar a sua natureza? Porque nem os anjos, nem os homens podem explicar a natureza do ser divino. Porque ela acha-se além de nossos conhecimentos mais avançados. No Salmo 139, o autor daquele salmo sagrado, ele maravilha-se ante a onisciência e a onipresença divina. As grandezas e bondades do Senhor, todavia, vão além desses atributos naturais, ou seja, são infidáveis. São infidáveis. Eu gostaria também de tocar um ponto aqui, quando fala da natureza de Deus, porque Deus possui uma única natureza, por isso Deus é um ser simples. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho, como eu falei, como sendo Espírito. O que isso significa? Significa que para existir o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo e alma. Não. O Todo-Poderoso, ele define a si mesmo. O que o próprio Cristo falou lá para Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés fala: o que eu direi? Eu direi: quem foi que me enviou?
E Deus fala para ele, fala que eu sou o que me enviou a vós. Ele existe por si mesmo. Deus existe por si mesmo. Isso é simplicidade da natureza divina. Deus, como ser simples, possui uma única natureza. Amém? Este é o nosso primeiro ponto. É o primeiro ponto. Até o autor frisa isso aqui no comentário dele, falando da natureza de Deus, a simplicidade que é o ser, a simplicidade da natureza de Deus, visto que ele que possui uma única natureza, diferente do homem, como eu vou falar mais à frente. E o ponto 2, o subponto 2, ele fala a natureza dos anjos. Qual a natureza dos anjos? Os anjos sabemos que foram criados por Deus e eles são servos mais diretos de que dispõe o Todo-Poderoso. São os servos mais diretos que Deus dispõe ali, são os anjos, na administração do quê? Das coisas celestiais e das coisas terrenas. Nessa nova aliança que nós temos aqui, eles foram designados para quê? Para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Isso também, eles são designados para isso, a trabalhar em nosso favor, conforme fala lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos são um exemplo de serviço e presteza ao Senhor, segundo podemos depreender desta cláusula da oração dominical. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Então, a natureza dos anjos, segundo nos revela o autor sagrado, os anjos foram criados pelo sopro divino. Salmo 33, versículo 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Quando a Bíblia fala o exército, está falando da criação dos anjos. Lá em Gênesis 2, também nos primeiros capítulos lá, que fala que Deus criou tudo, criou os céus e tudo que nele há, e seus exércitos, criou os anjos. Deus, quando criou o universo, antes de Deus criar a terra, Deus criou os anjos. A semelhança dos seres angelicais, nós também só viemos a existir quando Deus, no sexto dia, assoprou nas narinas de Adão. Mas diferente de nós, os anjos não foram tomados a partir de alguma matéria pré-existente, não. Os anjos vieram a existir pelo chamado divino. Logo, eles são espírito. Logo, eles foram chamados a existir. Então, os anjos são espírito. Após concluir os céus, como eu falei, o Senhor assopra e amorosamente cria os seus exércitos. Cada anjo saiu do íntimo do ser divino, gerado pelo Pai Celeste. Eles também são filhos de Deus, como fala lá em Jó, capítulo 1, 6, e Jó, novamente, 38, 7. E Deus formou os anjos de uma única só vez. Eu falei na lição... Foi na lição 1 que eu falei que Deus criou os anjos de forma definitiva. Ele criou a quantidade de anjos de forma definitiva. O que Deus criou lá, quando criou todo o seu exército de anjos, criou de forma definitiva. Não teve acrescentação mais na frente de anjos, porque eles não se reproduzem. Deus não criou mais. Foi uma criação definitiva dos anjos. Então, quando a gente vemos a sua finitude, que os anjos são finitos, que eles foram criados, os anjos são dotados também de uma única natureza. Eles são espírito, como eu falei, os anjos são espírito. Hebreus 1,14 nos fala sobre isso. Por isso, não se reproduzem sexualmente, como eu tenho falado aqui. Todavia, não são incorpóreos. Observe, embora eles sejam seres espirituais, eles todavia não são incorpóreos, pois o corpo angelical é espiritual, conforme explica o apóstolo Paulo. Ele fala lá em 1 Coríntios 15, 44. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Amém? Porém, os anjos são superiores aos seres humanos. Os anjos são superiores aos seres humanos, porém, a quem Deus honrou e deu glória foi ao homem, e não aos anjos. Então, essa é como fala a natureza dos anjos. Já a natureza dos homens, para encerrar esse terceiro subponto desse primeiro tópico, que fala a natureza do homem. A natureza do homem já é diferente tanto do anjo quanto da de Deus, porque o homem
também possui uma natureza que pode ser descrita como dupla. O autor cita isso na lição. Ele tem uma natureza física e tem uma natureza espiritual. A natureza física que o homem possui é o quê? É o corpo dele. Já a natureza espiritual é a alma e o espírito. Então, para vivermos neste mundo, necessitamos de uma natureza completa. Se o homem não tem um corpo, ele não é homem. Se o homem não tem a alma, o corpo não serve. Porque essa natureza que possuímos, a natureza material e a natureza imaterial, elas juntas que nos fazem viver. Porque quando o homem morre, o corpo padece. O corpo padecendo, o homem não deixa de existir. Porque a sua alma e seu espírito saem do corpo e vive. O corpo morreu, mas a alma e o espírito não. Mas para vivermos aqui nesta terra, necessitamos deste corpo corruptível. Por isso o apóstolo Paulo nos fala lá, porque quando vier o que é perfeito, este corpo, isto que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. E seremos como Cristo é. Assim como ele foi, nós seremos, em corpo incorruptível, porém com o corpo transformado. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, necessitamos do nosso corpo. Então a natureza dos homens é o quê? Ele possui a natureza material, que é o corpo, e a imaterial, que é a alma e o espírito. Já com relação ao segundo ponto, que fala as características do corpo humano, ele divide isso em 3 pontos, que é a materialidade, que é o primeiro ponto, visibilidade e tangibilidade, e o terceiro ponto é a mortalidade do homem. Vamos, porém, discutindo um pouco mais sobre estes 3 subtópicos do tópico 2, que fala as características do corpo humano. A característica número 1 que o autor cita é a materialidade do corpo humano. O corpo humano é um ser material. O nosso corpo é material e físico. Ele veio a partir de uma matéria já existente, porque a Bíblia fala que do pó da terra formou o homem Deus. Deus formou o homem do pó da terra. Então a nossa materialidade tem matéria e é físico, é palpável, como vai falar no segundo ponto. Ela é visível e tangível. Então, o mesmo pode-se dizer de Eva, que provinha do homem. Por isso, eu gosto muito de falar isso a respeito. Por isso, o ser humano tem uma tendência às coisas deste mundo. Por quê? O seu corpo foi feito deste mundo. Ele está no seu habitat natural. Se o homem foi feito do pó da terra, ele é desta terra. O corpo dele é desta terra. E os anseios dele é desta terra. Porém, o espírito e a alma que veio de Deus anseia pelas coisas de Deus. Por isso, Cristo fala que é uma luta. É como se fosse uma luta mesmo. Mas porém a carne é fraca, o espírito é forte. Nós temos que ter isso em mente. É uma luta que temos diária, porque o velho homem está dentro de nós, que é o quê? O velho homem que eu de vez em quando, às vezes falo, o velho homem que está dentro da gente é a nossa natureza humana que está brigando com a nossa natureza espiritual. É como se dentro de nós existisse um trono. Existe um trono em cada ser humano. Quem está sentado no trono do seu ser? É Cristo que está reinando, ou é o seu velho homem, ou é a sua natureza humana, a sua natureza mundana? Se estiver Cristo, glória a Deus. Mas mesmo Cristo estando sentado neste trono, o velho homem fica sempre brigando e querendo tomar o trono e fazer o que quer da sua vida, porque é a natureza humana. O homem foi feito deste pó da terra. O homem, a sua materialidade é deste pó da terra, é da terra. Por isso o homem tem anseio pelas coisas terrenas, porque o seu corpo está no habitat natural. E falando também um pouco mais da materialidade do corpo humano, é uma forma surpreendente. Na enciclopédia Seleções, ele nos fala que, como muitos irmãos já sabem, já que o nosso organismo constitui-se de 216 tecidos organizados no esqueleto, que possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora.
uma mensagem enviada da cabeça para o pé chega em 1 dividido por 50 de segundo. Imagine 1 segundo dividido em 50 vezes. Esse é o tempo que leva quando a sua cabeça envia a mensagem para o pé. É interessante como nós somos um corpo físico feito desta terra, e se formos estudarmos a fundo, veremos que o nosso corpo possui muitos e muitos elementos desta terra. E o que é em grande abundância no nosso corpo é a água, porque o corpo humano tem 70% de água. E quando vai falar da visibilidade e tangibilidade, já está tudo incluso. Quando o homem está envolto no corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado. Ou seja, eu tenho um corpo físico e material, logo eu sou tangível e sou visível. A minha visibilidade é normal. É a mesma coisa. A gente consegue ver anjo com frequência? Não, porque eles são seres espirituais. São seres espirituais. Já o ser humano não. O ser humano é um ser visível, é um ser tangível. Com relação à mortalidade, que é o nosso último subtópico deste tópico 2, que fala as características do ser humano, com relação à nossa mortalidade, isto é uma realidade para o ser humano. O corpo humano foi criado com a possibilidade de se manter-se vivo. Porém, o homem peca, e quando o homem peca, a morte física e espiritual adentra na sua vida. Que Deus criou o homem para ser eterno. Observe, o homem não é eterno, porque eterno é aquele que não teve início, mas o homem teve início. O homem foi criado para ser eterno. Então a morte é um fato que assusta a maioria das pessoas, porque o homem é mortal. Ele vai passar pela morte se assim Cristo não voltar. Aqueles que não estiverem vivos irão... Provavelmente não, com certeza, aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão nesse corpo. Porém, a morte física é uma realidade. Por isso, quando vemos um morto ou alguma pessoa morta, e quando é nosso conhecido, a gente conheceu aquela pessoa, a nossa alma, o nosso espírito fica abalado dentro da gente, porque a gente vê aquela pessoa ali e a nossa alma se debate, é como se estivesse dizendo: eu criei você, não foi para isso, não foi para morrer. Mas ali está, só o corpo, aquele involucro ali, que não serve mais para nada. Do pó veio e para o pó tornará. E só no último dia, assim, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, aquele corpo se levantará transformado. Deus vai pegar o nosso corpo e irá transformar. Talvez só seja o pó. Muita gente morreu no mar, sumiu até hoje. Mas a Bíblia fala que Deus traz existência aquilo que não existiu, não existe, como se já existisse. Ele traz existência o que ele quer. Ele tem o poder de trazer o que ele quiser à existência, como se já tivesse existido. E assim é o que Deus faz. Então, as características do corpo humano é o quê? O corpo humano tem a sua materialidade, ou seja, ele é um ser material e físico. O ser humano é um ser tangível e visível e mortal. O ser humano vai morrer, o seu corpo físico vai morrer. O corpo padece, porém a alma e o espírito não, permanecem vivos. A alma e o espírito permanecem vivos. Apenas o corpo que padece nesta terra. Por isso, quando a gente fala da natureza do homem, o homem precisa do corpo para viver. Sem o corpo, o homem deixa de ser alma vivente aqui na terra e passa a ser... não ser espiritual ainda, porque só na nossa redenção, quando Cristo vier, que iremos ser transladados, iremos ser ressuscitados, iremos ter nosso corpo transformado, e aí sim seremos como os anjos, como Cristo assim falou. Já esse foi o ponto número 2, já o ponto 3 da nossa lição, ele vai falar da alma. A alma, o nosso elo com o mundo exterior. Ele divide esse tópico, que é o tópico 3, em 3 subtópicos. O primeiro ele fala a alma e espírito são inseparáveis. O segundo, a alma é a janela para o mundo exterior. E o terceiro, a separação da alma e do corpo gera a morte. A separação da alma e do corpo gera a morte. Com relação à alma,
eu gostaria de responder os irmãos aqui. Primeiro, vamos definir o que é alma. A alma, diria de início, é a outra parte da substância imaterial do ser humano, que mais se relaciona com o meio. Eu falo quando eu falo a outra parte da substância material, porque como eu falei lá, o homem é composto de duas naturezas. Tem a natureza material e a natureza imaterial. A natureza material é o corpo, a imaterial é a alma e o espírito. Então eu estou falando aqui da alma. Então quando eu falo é a outra parte da substância imaterial do corpo humano, eu estou falando do ser humano, eu estou falando do espírito e da alma. A alma, agora eu estou definindo a alma, mais na frente eu vou falar sobre o espírito. Então a nossa alma, a alma do ser humano é a que mais se relaciona com o meio. Contudo, é encontrado ao alcance dos 5 sentidos e o faz conhecer a si mesmo. Com o espírito relacionamos com Deus. Através da alma, comunicamos com o mundo à volta e com nós mesmos. É através da alma que nos comunicamos com o mundo à nossa volta. Por isso o autor fala lá nesse subponto 2, ele fala: a alma é a janela para o mundo exterior. Então, essa janela do homem interior aberta para o relacionamento com a vida neste mundo. Essa janela está aberta para a vida neste mundo, é relacionamento. Já o espírito não. O espírito é outra janela do homem interior e que está aberta para o relacionamento com o Criador. Enquanto o espírito é uma janela do homem interior e se relaciona, e que essa janela está aberta para se relacionar com o Criador, a alma não. A alma é a janela do homem interior aberta para o relacionamento com a vida neste mundo. Eu não quero afirmar com isto que a alma não pode participar desse relacionamento com o céu, não. Claro que a alma pode participar. Assim como as coisas da alma podem influenciar o espírito, as do espírito podem influenciar a alma. Ou seja, pode influenciar sentimentos, intelecto e vontade. Agora, o que eu preciso para isso? Basta somente uma retidão total ao ser, do ser a Deus. Quando eu me rendo totalmente a Deus, aí sim, há uma influência, o meu espírito pode influenciar a alma, assim como a alma pode influenciar o espírito, através dos nossos sentimentos, intelecto e vontade. Porém, o relacionamento do homem com Deus se processa com todas as suas possibilidades e com profundidade no espírito humano. É no espírito humano. É o espírito humano que recebe as profundas revelações divinas. Observe. Quando o ser humano fala em língua estranha, pela ação miraculosa do Espírito Santo, o espírito humano, observe o que eu estou falando, irmão. Quando o ser humano fala em línguas estranhas, pela ação miraculosa do Espírito Santo, o espírito humano é que, ao usar o corpo, pronuncia aquelas palavras. Quando alguém profetiza pelo Espírito Santo, a mensagem foi dada ao espírito do homem. E é ele que transmite a profecia em nome do Senhor. Amém? Entenderam isso? Então, quando Deus vai trazer alguma mensagem ao nosso ser, é o espírito humano que recebe as profundas revelações divinas. Por isso, algumas vezes a gente vai por um caminho, aí vê aquilo no nosso ser dizendo: não é esse caminho, é por outro caminho. É o que é aquilo que está falando ali? É Deus falando ao nosso espírito. Muitas vezes é Deus falando ao nosso espírito. A alma é a faceta da substância imaterial do homem. Ela está extremamente mais relacionada com o corpo. A nossa alma está extremamente relacionada com o corpo. De tal sorte que quando Deus, lá em Gênesis 2:7, na formação do homem, sopra o espírito nas narinas daquele homem lá, daquele, como fala, um boneco, só que não era um boneco, aquele ser lá. A Bíblia nos diz que ele se tornou alma vivente. Isso significa dizer o quê? Que o homem é uma alma revestida de carne e dotada de espírito. O corpo é o involucro da alma e o meio pelo qual ela se comunica com o mundo ao seu redor. Ou seja, a alma é o agente. A alma é o agente, então o corpo é o vetor. O corpo é a agência, o corpo é o veículo. Da nossa alma surge
as coisas. Então a nossa alma é o agente, enquanto o nosso corpo é o veículo. Corpo e alma estão casados entre si, associados entre si. Um depende do outro. O corpo e a alma, um depende do outro. Os gestos, as ações, os movimentos do corpo são todos gerados na alma. Mas, por outro lado, os pensamentos, as deliberações, as intenções são produto do que o corpo, através dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, olfato, tato e paladar, podem absorver do meio. Então, com isso aqui, nós definimos o quê? Definimos a alma. E com essa definição da alma do homem, eu gostaria de tocar num ponto bastante controverso. É um ponto bastante controverso, que é o ponto que fala sobre se o homem é um ser dicotômico ou tricotômico. Quando eu falo dicotômico, eu estou falando dos que defendem que o corpo humano é composto só de corpo e alma. Esses que defendem essa dicotomia falam que a alma é sinônimo de espírito, ou seja, é a mesma coisa. Então o homem é dicotômico, ou seja, só possui as suas duas naturezas. A natureza espiritual dele ele tem como se fosse única. Já os tricotômicos não. Eles falam que a alma e o espírito são coisas distintas, são coisas diferentes. E é isso também que eu creio e acho que seja mais plausível. Agora eu vou falar um pouco sobre a dicotomia ou tricotomia, uma pergunta. Que caminho eu vou seguir? Eu vou dar alguns subsídios aqui para os irmãos, porque como está falando da alma, corpo e espírito, claro que vai entrar nisso. Quando fala a natureza do ser humano é corpo, alma e espírito, está defendendo a visão tricotomista. Então vamos lá. Ao investigarmos, quando vamos investigar alguns livros teológicos no propósito de entender melhor o que a Bíblia diz sobre a alma, nós encontramos essas duas vertentes que eu falei. Quais essas duas vertentes que eu falei? Essa discussão teológica entre os dicotomistas e os tricotomistas, que é importante ser frisada, é importante. Há pessoas que acham que não é importante debater isso, mas sim, é importante. Eu sou tricotômico, mas por que você é tricotômico? Eu sou dicotômico, mas por que você é dicotômico? Eu, como tricotômico, acredito na tricotomia do ser humano, tanto que eu acredito que a alma e o espírito são inseparáveis, porém distintos. Creio que seja importante falar sobre a tricotomia e da dicotomia. Eu vou defender a visão tricotômica, claro. A nossa lição não vai falar aqui do corpo, alma e espírito, uma visão tricotomista. A diferença é que agora vamos fazer isso na perspectiva da palavra de Deus. Amém? Vamos investigar aqui e ver o que os irmãos acham disso. Os irmãos absorvam. E aquilo que for bom, se os irmãos creem que forem bom, retenha. Se não for bom, os irmãos vejam o que faz aí. Vamos lá. Se trata de um assunto controverso, como eu falei, até porque tudo que envolve a alma é complexo. Mas é necessário não fugir desse assunto. Faz parte de todo o desdobramento dessa lição. Na nossa lição aqui, eu acho de vital importância falar sobre a tricotomia do homem. Porque está falando da tricotomia do homem. Embora o autor não colocou explicitamente ali o homem ser um ser tricotômico, como ele está falando ali. No ponto 2... o corpo humano. No ponto 3, está falando da alma. E no tópico 4, está falando do espírito. Então, está falando do quê? Está falando da tricotomia do homem. O homem é composto de corpo, alma e espírito, sendo cada um distinto entre si. Então, vamos lá. A questão se desenrola a partir da tentativa de definir quantos são os elementos que compõem o ser humano, principalmente a sua substância não física. Porque o que está em jogo aqui é a substância não física. Isso a partir de 2 termos básicos que aparecem na Bíblia Sagrada para se referir a essa substância. Os 2 elementos são o quê? São a alma, que no hebraico é nefesh, e no grego é psique. Já o espírito, no hebraico é ruá, e no grego é pneuma. Então vamos. Para os dicotomistas, o homem é constituído de apenas 2 elementos, um espiritual e um material. Já os tricotomistas, o homem é constituído de 3 partes, corpo, alma e espírito. Para os dicotomistas, a alma e o espírito do homem são uma no caso, e a mesma coisa, são sinônimos.
Já para os tricotomistas, existem dois elementos distintos na natureza metafísica do homem. E estes dois elementos são a alma e o espírito. Afinal, são alma e espírito termos sinônimo ou não? É uma pergunta. Será que é sinônimo ou não? A alma e o corpo e o espírito são sinônimos? Vamos responder isto. Bem, irmão, a priori, a alma e o espírito são dois elementos que compõem a substância não física do ser humano. A substância material do homem contém apenas um elemento, como eu falei, que é o corpo. Mas na substância imaterial temos dois componentes distintos um do outro, mas nunca divorciados, que são a alma e o espírito. São tão intrinsecamente ligados ao ponto de serem confundidos. Às vezes dá uma confusão, por isso existe essa linha de pensamento aí dicotomista, porque às vezes dá para se confundir. Porque eles são usados alternadamente como termos para descrever o homem interior como um todo. Há trechos bíblicos, por exemplo, em que o homem interior é chamado de espírito, mas há outros em que ele é chamado simplesmente de alma, levando-nos a imaginar que são termos sinônimos, mas não são. Daí alguns pensarem que a doutrina tricotomista é equivocada, e não é. E eu vou dar um exemplo disto, para passar esse ponto aqui de dicotomista e tricotomista. Eu vou falar um pouco sobre o arrebatamento espiritual. Eu acho que essa parte aqui é a parte que refuta bastante os dicotomistas, quando iremos falar agora do arrebatamento espiritual. Preste atenção no raciocínio. Quando o ser humano está vivo, isso significa dizer que alma e espírito estão no corpo, não é verdade? Quando o ser humano está vivo, isso significa dizer que alma e espírito estão no corpo. Quando o homem morre, isso significa dizer que os dois abandonaram o corpo, ou seja, toda a substância imaterial saiu da matéria. Aí vem a pergunta: mas e no caso dos arrebatamentos espirituais? Estarão os dois unidos? Quando o homem é arrebatado, o que acontece? Aqueles arrebatamentos que nós vemos lá na Bíblia. Entenderam a pergunta? Quando o ser humano está vivo, isso significa dizer que a alma e o espírito estão no corpo. Óbvio, a alma e o espírito estão no corpo, então o homem está vivo. Quando o homem morre, isso significa dizer que os dois abandonaram o corpo, ou seja, a substância material saiu do corpo, saiu da matéria. Mas como vou explicar o arrebatamento espiritual? Como é que se explica isso? Como é que os dicotomistas explicam isso? O corpo humano não foi feito para experimentar revelações fortes de Deus, irmão. Porém, o apóstolo Paulo, João e Pedro tiveram experiência de arrebatamento espiritual. Paulo, lá em 2 Coríntios 12, ele fala que foi arrebatado até o terceiro céu. Não sabe se foi em corpo ou em espírito. João também foi arrebatado em espírito para a ilha de Pátimo. Quando ele estava em Pátimo, ele foi arrebatado em espírito. E Pedro também, Atos 10, 10. São casos de pessoas que experimentaram o arrebatamento espiritual. A pergunta que surge é significativo notarmos que em nenhuma das duas maneiras de vermos o arrebatamento existe divergência quanto ao que dissemos até agora. No sentido de fazer surgir uma possibilidade dicotomista. Por quê? A primeira ideia que temos é falar o quê? Os dicotomistas, no caso da experiência. Porque se eu creio em arrebatamento espiritual, então o espírito saiu do corpo, foi arrebatado em espírito. Se eu sou dicotomista, eu creio que o espírito e a alma é a mesma coisa. Então no arrebatamento espiritual, o espírito sai do corpo, sai o espírito ou alma, como eles dizem que é sinônimo. Então só ficou o corpo. Mas o corpo sem o espírito e sem a alma irá morrer. Se saiu, aquele corpo vai ficar morto momentaneamente e depois vai voltar à vida. Como é que se explica isso? Os irmãos compreenderam o raciocínio que eu estou falando aqui? Então, quando a gente vê o arrebatamento espiritual sob a perspectiva tricotomista, não há problema nenhum. No caso de saída do espírito, podemos obviamente mostrar mais uma prova da diferença entre os dois termos. Alma e espírito. O quê? Que é a nossa substância metafísica. Pois se o indivíduo permanece vivo no arrebatamento espiritual, que ele permanece vivo, ele foi arrebatado, o espírito ele foi arrebatado, mas ele permanece vivo. Logo, nessa experiência, a alma estaria no corpo.
Os irmãos estão entendendo a visão tricotomista que eu estou falando aqui? Quando existe o arrebatamento espiritual, a alma permanece no corpo. Por isso o corpo permanece vivo. Então, se a alma está no corpo, o corpo está vivo. Logo, nessa experiência, a alma estaria no corpo, mantendo-o em funcionamento. Algum outro elemento da constituição da pessoa deveria estar presente nessas excursões. Claro, alguma coisa tem que estar ali para ele permanecer vivo. Então, no caso, o espírito sai e a alma permanece no homem. O arrebatamento de espírito, o que acontece é o quê? Arrebatou-se em espírito. O espírito do homem saiu e recebeu as revelações de Deus, porém o homem não morre, o seu corpo permanece vivo, porque a alma do homem está nele. Está nele, a alma permanece nele. E com isto, eu acho que esse é o exemplo mais enfático da defesa da tricotomia humana. O homem é composto de corpo, alma e espírito, sendo a alma e o espírito inseparáveis, porém distintos entre si. Eu acho que com este ponto aqui, como eu falando da dicotomia e da tricotomia, eu consegui abordar os 3 subpontos desse terceiro tópico, que fala alma e espírito são inseparáveis, porém no arrebatamento de espírito, como eu estava falando agora há pouco aqui, há esta separação, porque quem faz essa separação é quem? É Deus, porque Hebreus, lá, se eu não me engano, é Hebreus 4:12, o que nos fala a palavra de Deus? Fala o quê? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E é apta para discernir, ela vai até a divisa. A parte mais importante é pular. Ela vai até a divisa da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e intenções do coração. Então, o único que consegue ir lá na divisa da alma e do espírito é Deus. É o verbo vivo, Deus. Isso no arrebatamento espiritual, irmão, que estou falando aqui, no arrebatamento espiritual. A alma é como tida como a janela para o mundo exterior, como eu também já falei neste ponto, e a separação da alma e do corpo, gera a morte. Obviamente, quando o homem se separa da alma e do corpo, se a alma saiu do homem, essa separação gera a morte. É dessa parte que eu falei agora do arrebatamento da alma e do espírito. Como é que se explica isto, entendeu? Essa separação. Se a alma e o espírito é a mesma coisa como os tricotômicos defendem, então o homem morre subitamente e depois volta à vida, porque foi arrebatado em espírito. Agora vamos falar um pouco sobre o ponto 4, para encerrarmos alguns subsídios dessa aula. Alguma coisa que ficar pendente dos irmãos, os irmãos comentem lá embaixo, que assim na medida do possível eu respondo ali, ou faço que nem na outra lição, que eu gravei um vídeo falando de um ponto que estava bastante polêmico, que foi o Ministério Pastoral Feminino. Bem, agora vamos falar um pouco do espírito, que é o 4º ponto, que fala o espírito e o nosso contato com Deus. Aí eles dividem esse ponto em 3 subpontos também, que é o primeiro, o que é espírito, segundo, o elo entre o nosso corpo e Deus, e a sede da nossa comunhão com Deus, a sede da nossa comunhão com Deus. Em termos espirituais, quando a gente vai estudar um pouco, a gente percebe que há 2 tipos de crentes. Há os crentes espirituais e os crentes carnais. Os espirituais, eles caracterizam pela vida de comunhão com o Espírito Santo, enquanto os carnais vivem de acordo com a consciência da carne, ou da natureza carnal, não transformada por Cristo. Vamos falar desse ponto do Espírito, que é um ponto também bastante enfático de trazermos como subsídio para os irmãos. Vamos falar, então, o que é espírito? O autor fala lá, o que é espírito? Na lição ele fala em termos simples, o espírito compõe-se juntamente com a alma da nossa parte imaterial do ser humano, como eu falei anteriormente. O nosso ser é composto de uma parte material e uma parte imaterial. A parte imaterial é composto da alma e do espírito, e a material é composto da alma.
Em termos simples, o espírito é isso que eu falei para os irmãos agora aqui. E como eu tinha falado anteriormente, o termo hebraico que se usa que se traduz como espírito no Antigo Testamento é o termo ruá. Ele aparece na Bíblia traduzido como a palavra espírito. E esse vocábulo, quando bem interpretado, denota a sede de nossos sentimentos espirituais. Nosso espírito, devido à sua proximidade com Deus, é a primeira substância de nossa composição que rendemos ao Pai Celeste na hora terminal. Como foi que Estevão falou? E o próprio Cristo falou? O Cristo falou o quê? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão falou a mesma coisa. Vejo os céus abertos. Estevão ali, quando estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto. E quando a gente fala que um homem espiritual é aquele cujo espírito não é reprimido, rechaçado pela alma, esse é o homem espiritual. Já o homem não espiritual, então, é aquele no qual seu espírito está adormecido, está inerte. Então, o homem espiritual tem um espírito vivo. O homem espiritual. Já o homem não espiritual, ele tem seu espírito inerte. É quando os sentimentos, a alma, o nosso eu, a nossa personalidade, o nosso ego preponderam e não a consciência de que se deve viver na vontade de Deus. Só através da regeneração, eu estou falando aqui do homem não espiritual, só através da regeneração do encontro com Cristo e a atuação do Espírito Santo no homem interior, o espírito humano pode ser restaurado e renovado. Ele volta a ter vida espiritual, vida com Deus. E a consciência da vontade divina prevalecerá seus desejos. Isto é o que eu estou comentando agora. Então existe ali o nosso termo, o que é espírito. Vamos definir então o que é espírito. É um termo bastante complicado de definir. Eu vou pegar uma parte aqui que fala sobre o que é espírito. Esse vocábulo do ruá, quando fala lá o termo hebraico ruá, espírito no Antigo Testamento, já o termo grego usa o pneuma, como eu falei anteriormente, no Novo Testamento. No Antigo Testamento é ruá, no Novo Testamento é pneuma. Então, irmão, definindo de forma rápida e objetiva o que é espírito. O que é espírito? Então eu defino espírito assim: é a essência da natureza não física do homem, porque nela se encontra a vida da alma humana. Ou seja, a alma se alimenta da vida que há no espírito. Esta para mim é a melhor definição do que é espírito. O que é espírito? É a essência da natureza não física do homem, porque nela se encontra a vida da alma humana. A alma se alimenta da vida que há no espírito. O espírito também é um dos pontos que difere a natureza metafísica dos seres humanos da dos animais irracionais. Essa parte eu acho importante de falar aqui neste ponto. Por quê? Porque os animais não têm espírito. Os animais não podem relacionar-se intimamente com Deus, como o ser humano pode. Sabe por quê? Porque a diferença está na formação, a diferença não está na formação orgânica do homem. A diferença não está na formação orgânica do homem, mas na sua constituição interior. Os animais têm alma, mas não possuem espírito. Por isso não pode ter comunhão íntima com Deus, o que é possível com o ser humano, porque este tem espírito. Porque o espírito é o quê? É a janela do homem interior, é a janela do homem interior que se relaciona com Deus, que tem comunhão com Deus. Mas eu não quero dizer com isso que o espírito é em essência divino, não. Longe de mim. Se eu fizesse isso, eu seria um gnóstico, se afirmasse isto. Porque os gnósticos que dizem que o homem se relaciona com Deus através do seu espírito, pois se a parte divina do homem. Não, isso é um exagero. O espírito tem como característica a capacidade de relacionamento íntimo com Deus. E o que difere decididamente da alma. Mas ele, irmão, não é divino.
O espírito é a faceta do homem interior que tem a capacidade de se relacionar responsavelmente com Deus e conhecê-lo. Mas por que isto? Porque nele reside a consciência e a fé. A consciência é o tribunal que há dentro de cada um de nós, que condena ou aprova as nossas ações, motivadas e instigadas pela alma e que pode ser cauterizada pela prática constante do pecado, bem como pode vir à tona pelo toque inconfundível do Espírito Santo. Glória a Jesus por isso. A consciência age na mente humana. Consciência é a ação do Espírito na mente, que é uma das facetas da alma. Amém, irmão? Espero que os irmãos tenham entendido, definir de maneira rápida, maneira simples o que é o Espírito. O Espírito é a essência da natureza não física do homem, porque nela se encontra a vida da alma humana. Ou seja, de forma mais resumida ainda, a alma se alimenta da vida que há no Espírito, ou seja, o nosso Espírito que energiza a alma. A nossa alma é energizada pelo Espírito. Então, eu acho que fechamos agora o quarto ponto, que falamos o que é Espírito, o elo entre o nosso corpo e Deus, que é através do Espírito. Através do Espírito é que nos comunicamos com Deus, porque o Espírito é o quê? É também a janela do homem interior que se relaciona com Deus e é a sede de nossa comunhão com Deus. Tudo isto foi abordado nesta lição. Espero que os irmãos tenham gostado, espero que tenham absorvido alguma coisa e que acrescente um pouco mais nas suas aulas na Escola Bíblica Dominical. E não esqueça de curtir este canal e de se inscrever também, de curtir o nosso vídeo aí, dar aquele likezinho que nos ajuda bastante, e de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. E se os irmãos tiverem alguma dúvida, que poste lá embaixo nos comentários que nós iremos responder. E se for alguma coisa que exija bastante tempo, alguma coisa que for escrever, pegue bastante tempo, assim, eu gravo outro vídeo, não há problema nenhum em gravar outro vídeo, assim como eu fiz na lição 2, gravo um outro vídeo, que provavelmente saiu até um pouco melhor a explicação do que mostrando algum subsídio da lição 2, amém? Que Deus nos abençoe e que os irmãos assim possam